Portanto, ide, fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Tiver o corpo, se ajuntarão as águias de Deus. Nunca faltou alimento para os escolhidos seus. Ao ver-nos passando fome no jugo de uma denominação, a águia em um voo rasante, em menos de um instante, nos trouxe a revelação. Onde tem batismo em nome de Jesus, pode crer que as águias estão por ali. Se tem santa ceia, se tem lava-pés, tem águias cantando felizes a sorrir. Se tem o profeta, assim diz o Senhor, é o alimento que nos dá vigor pra bater as asas e a glória subir. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. É como óleo precioso que desce da barba de Arão. Já posso ver com muito gozo aquela reunião no ar. A mesa cheia de iguarias e as águias de todos os dias juntas a saborear. Posso ver Moisés, Elias e Abraão, vejo William Branham, Pedro, Paulo e João. Dentre estas águias, uma traz o manto, Jesus enxugando todo o nosso pranto, dizendo: meus filhos não vão mais chorar. 3 anos e meio são pra desfrutar deste casamento que esperaram tanto. Posso ver Moisés, Elias e Abraão, vejo William Branham, Pedro, Paulo e João. Dentre estas águias, uma traz o manto, Jesus enxugando todo o nosso pranto, dizendo: meus filhos não vão mais chorar. 3 anos e meio são pra desfrutar deste casamento que esperaram tanto. Da barba de Arão, já posso ver com muito gozo aquela reunião no ar. A mesa cheia de iguarias e as águias de todos os dias juntas a saborear. Posso ver Moisés, Elias e Abraão, vejo William Branham, Pedro, Paulo e João. Dentre estas águias, uma traz o manto, Jesus enxugando todo o nosso pranto, dizendo: meus filhos não vão mais chorar. 3 anos e meio são pra desfrutar deste casamento que esperaram tanto. Posso ver Moisés e
Elias e Abraão. Vejo William Branham, Pedro, Paulo e João. Dentre estas águias, uma traz o manto, Jesus enxugando todo o nosso pranto, dizendo: meus filhos não vão mais chorar. 13 anos e meio são pra desfrutar deste casamento que esperaram tanto. Pais, abençoe seus filhos e todos seremos abençoados. Bom dia a todos os nossos amados irmãos que nos acompanham através dessa programação, neste amanhecer abençoado. Cremos que nós vamos ser ricamente abençoados com esta escritura e vamos ter um momento especial agora na presença de Deus, e cremos que todos aqueles que ainda não foram alcançados, iluminados concernente a estas tão grandes verdades concernentes ao batismo bíblico em nome do Senhor Jesus Cristo, eu creio que nesta manhã todos poderão ser ricamente abençoados e ajudados. Bom dia, evangelista irmão Naftali. Bom dia, evangelista irmão Ricardo. É um prazer estar aqui com os irmãos, participando deste culto doméstico, sobre o batismo, sobre o Senhor Jesus Cristo. É o que nós temos aprendido, essa palavra maravilhosa de Deus sobre nossas vidas. E aqui queremos falar um pouquinho, sobre esse batismo, no qual nós fomos chamados, no qual nós aceitamos esse nome, esse glorioso nome, em nossas vidas. Então teremos aí um momento com os irmãos, com todos os nossos ouvintes. Deus abençoe vocês. Amém. E acabamos que nesse momento nos deparamos com duas escrituras concernentes ao batismo. Acabamos de ler aqui, irmão Naftali, São Mateus 28, 19. E acabamos de ler também, o irmão leu Atos 2, 38. E podemos ver, através da luz das Escrituras, através da revelação, que São Mateus 28, 19, ele não foi um ato, ele foi apenas uma ordem que Jesus deu aos seus discípulos. Às vezes aqueles que nos ouvem pela primeira vez, que não obteve esta revelação, este conhecimento, pode estar se perguntando e indagando neste momento: como assim? Não é um ato, mas uma ordem. Porque nós podemos, através dos olhos da revelação, e caminhar pelas Escrituras e perceber e ver que não há nenhum só batismo dentro da Bíblia Sagrada, nas Escrituras, realizado nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Então, nós chegamos a essa conclusão que São Mateus 28, 19, ele foi apenas uma ordem. Ele não foi um ato, ele não foi praticado nas Escrituras. Então vem a pergunta, então qual foi o ato? Qual foi o ato?
Qual foi o cumprimento de São Mateus 28, 19? O cumprimento de São Mateus 28, 19, sem dúvida alguma, foi Atos 2, 38, irmão Naftali. É isso mesmo, irmão Ricardo. Atos 2, 38. Nós vemos aqui Pedro, cheio do Espírito Santo, não repetindo a ordem, né? Quando você recebe uma ordem, você não repete aquela ordem. Jesus Cristo falou, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas Pedro entendeu, Pedro captou aquilo. E cheio do Espírito Santo, em Atos 2,38, ele disse, arrependei-vos e cada um de vós, cumprindo aquela ordem de Jesus Cristo, batizando-os em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele não repetiu a ordem de Jesus Cristo, ele cumpriu a ordem. Então, quando você recebe uma ordem, você cumpre. E nós estamos aqui cumprindo a ordem de Jesus Cristo. Lá em São Mateus 28, 19, essa ordem ela é cumprida em Atos 2, 38. Em várias outras escrituras, que nós vamos ler aqui também para nossos irmãos, entendendo que esse é o batismo correto. É você levar o nome dele, quando você desce as águas, você toma para si o nome dele. Não só o nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, porque Pai, Filho e Espírito Santo é títulos, não são nome. O nome é Senhor Jesus Cristo. Isso é você aceitar o batismo no nome do Senhor Jesus Cristo. É você aceitar o nome dele em sua vida. Você aceitando a ordem de Jesus Cristo. Aceitando e cumprindo essa maravilhosa ordem. Isso parte, irmão Naftali, ouvintes, irmãos que nos acompanham nesta hora, e aquele que às vezes está nos ouvindo pela primeira vez, que ainda não foi batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, sem dúvida carece de uma revelação. Porque se nós caminharmos pelas Escrituras, de fato, nós não vamos encontrar nenhuma só pessoa batizada nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Não vamos encontrar. E se nós não encontramos isso em ato praticado, como nós vamos praticar se nós não encontramos isso nas Escrituras? Se não foi praticado nas Escrituras é porque é inescriturístico. É uma doutrina inescriturística. Primeiramente, crer em três deuses é inescriturístico. Se torna até mesmo uma doutrina pagã. Isso é pagão. Isso não pode ser crido. Isso não pode ser aceito por aqueles que professam ser cristãos. As Escrituras é onde nós devemos caminhar. É onde nós devemos buscar essa luz. E essa luz nós encontramos ela cumprida em Atos 2,38 por Pedro e os demais apóstolos. Pedro e os demais apóstolos, cheios do Espírito Santo, ali no dia de Pentecostes, ele deu um discurso repetindo apenas as Escrituras, citando o que os profetas haviam falado. E dentro daquele curto discurso que Pedro falou, as Escrituras dizem que compungiu o coração de quase 3.000 almas. Quase 3.000 almas, meu Naftali. Isso significa que poderia ter muito mais ali. Sim. Muito mais de 3.000 pessoas, 5.000, 6.000, 10.000, ninguém sabe. Mas dentro daquele discurso que Pedro fez,
Apenas quase 3.000 almas, dentro daquela multidão que ali estava, compungiu, creu naquilo que Pedro estava ensinando. Porque nem sempre todos vão aceitar, nem sempre todos vão crer. A palavra de Deus, ela atinge o coração daqueles que de fato são ordenados, são chamados para crer e que possuem dentro de si essa semente de fé. Então, Pedro, através daquele discurso, compungiu o coração de quase 3.000 almas. E através daquele discurso veio a grande pergunta: que faremos, varões e irmãos? Que faremos para receber esse Espírito Santo, para estar cheio do Espírito Santo? E sem dúvida, um homem cheio do Espírito Santo tem a verdadeira receita do Espírito Santo para aqueles que almejam o Espírito Santo. Pedro, cheio do Espírito Santo, disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então nós podemos ver que através desta escritura, do cumprimento de São Mateus 28:19, que foi a ordem, que foi cumprida em Atos 2:38, isso nos dá direito de receber o Espírito Santo. Que coisa maravilhosa, que coisa gloriosa. E nós podemos ver através dessa escritura, irmão Naftali. Deixa eu pegar aqui, discorrer de uma maneira tranquila para ficar bem claro. Atos 2:38. Continua no 39, porque a promessa vos diz respeito a vós, os judeus, a vossos filhos, a tantos quanto a vossos filhos, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, os gentios, e a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Deus está chamando nestes últimos dias. Deus está te chamando para ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, através dessa ministração, através de sua palavra. Deus está te chamando, porque isso é verídico, isso é verdadeiro. Então, pode surgir uma pergunta nesse momento na mente daquele que vai nos ouvir ou que está nos ouvindo nesse exato momento. Pode surgir uma pergunta: se não há nenhum só batismo realizado nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo, então onde foi realizado nas Escrituras o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo? Nós podemos apontar escrituras desta verdadeira verdade, de atos praticados dentro da Escritura, concernente ao batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, que foi praticado pelos apóstolos. Vamos ler Atos capítulo 8, irmão Naftali? Sim. Atos capítulo 8. Vamos pegar a primeira referência. Atos capítulo 8. A partir do verso 17, né? É o verso 12. O verso 12 e 13 foi o batismo ali dos samaritanos. Nós temos aqui: mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Então até Simão, né, aquele que fazia magias ali, ele batizou, foi batizado. E lá no versículo 15 e 16, né, continua aquelas maravilhas que os apóstolos estavam ali fazendo.
aquele evangelho estava chamando a atenção de todos ali naquele tempo. As pessoas estavam sedentas, querendo receber o Espírito Santo, né? Os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinham ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Então a gente podemos ver aqui uma escritura concernente a esse cumprimento, irmão Naftali. Sim. Os apóstolos aqui batizando, como acabou de ser confirmado através das escrituras, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, se os apóstolos, que foi de fato um elo de continuidade, que foi a sequência do ministério de Cristo na igreja, praticou, realizou o batismo bíblico em nome do Senhor Jesus Cristo, como posso eu, como pode nós ter a ousadia de realizar outro batismo além desse? Querer tomar essa ousadia de batizar nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo, se uma vez que esse batismo não foi realizado pelos apóstolos. Você pergunta, mas é somente essa referência? Não. Vamos para Atos capítulo 10 nesta hora. Temos aqui Atos 10, 47, irmão Ricardo. Atos 10, 47, quando Isso. o anjo apareceu para Cornélio e mandou chamar Pedro para que lhe pregasse acerca da salvação. E depois que ele pregou acerca da salvação, o que aconteceu, mano Naftali? Olha só. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam, como nós, o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficassem com eles por alguns dias. Mais uma referência bíblica. Eu creio que se houvesse apenas Atos, capítulo 2, capítulo 8, ali desses cumprimentos, já era o suficiente para nós. Por nós não encontrarmos nenhum ato praticado nos títulos. Porque se de fato, irmão Naftali, houver nas Escrituras uma prática do batismo nas águas realizada nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo, nas Escrituras, que possa ser apontado para nós nas Escrituras, nós temos que ter a humildade de nos inclinarmos a essa verdade. Mas isso em ato praticado. Se isso foi realizado nas Escrituras pelos apóstolos ou pelos profetas, e se alguém puder nos apontar essa prática dentro das Escrituras, nós voltaremos atrás no que nós estamos falando, nos retrataremos, com toda certeza nós veríamos aqui, através desta programação, e retrataria. E teríamos, de fato, que aceitar essa verdadeira verdade, se uma vez ela foi praticada. Mas eu creio de todo o meu coração, pela luz das Escrituras, e por tudo que nós conhecemos e já vimos dentro desta Bíblia Sagrada, que de fato não há nenhum só batismo realizado nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo, praticado pelos apóstolos e pelos profetas. Aí continua, somente essa referência? Não, nós podemos caminhar para Atos capítulo 19, irmão Naftali.
É Atos 19, versículo 5. Né? 4, versículo 4, versículo 5. Mas Paulo disse, certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Que coisa. Que grande verdade, Não, né? Como nós vamos tentar injetar outra coisa no lugar disso, se de fato as Escrituras apontam somente essa prática de batismo realizado nas águas, somente em nome do Senhor Jesus Cristo? Isso aqui chama atenção por uma coisa muito importante para nós. A Bíblia diz que não havia outro nascido de mulher maior do que João. Mas Paulo diz, certamente João batizou com batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isso é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus, que foram batizados por João. E João foi um homem que diz que não havia homem, segundo as Escrituras, nascido maior do que ele. E Paulo mandou que fossem rebatizados de novo. Que usasse essa prática verdadeira, escriturística, que foi praticada pelos apóstolos. Lá em Atos 2,38, porque ali foi o ponto de partida. Ali foi o pontapé inicial. Irmão Naftali, a vida cristã é tão profunda, é tão tremendo que ela tem um ponto de partida. Como houve ali em Atos 2,38, houve um ponto de partida ali, de Atos 2,38. Para aqueles que creu, que se arrependeu, que compungiu seus corações a ouvir a palavra, porque a palavra, de fato, ela se encarrega de fazer isso aos nossos corações, né? De nos levar a um arrependimento, a um quebrantamento. E então nós podemos ver que, ao ouvirem a palavra naqueles dias ali, eles foram compungidos, eles se arrependeram de seus pecados. E ao se arrepender dos seus pecados, eles tomaram essa grande decisão desta verdadeira prática apostólica, bíblica, e deram o pontapé inicial. Porque se vamos iniciar a nossa vida cristã, se vamos dar o pontapé inicial através do arrependimento, porque isso parte de um arrependimento, primeiramente, de darmos meia volta e começarmos tudo de novo. Se nós dermos um pontapé inicial errado, como que vamos esperar, amados irmãos, ouvintes, irmão Naftali, como que nós vamos esperar que nós vamos ter um final correto? Se nós começarmos a nossa vida cristã partindo pelo batismo, pelo batismo nas águas, se iniciarmos esse batismo errado, nós nunca vamos esperar que nós vamos ter uma vida cristã plena de conhecimentos e de revelações. Porque se nós não pudermos ver nas Escrituras aquilo que já foi praticado e que está escrito, porque está escrito isso, além de estar escrito, foi praticado. Se nós não pudermos ver que, para iniciarmos a jornada cristã, a vida cristã, através desse arrependimento, mediante o batismo nas águas, se nós não vermos que isto deve ser em nome do Senhor Jesus Cristo, nós não veremos mais nada. Irmão Ricardo, de fato, nós temos que ler a Escritura, ver, crer, ouvir e obedecer. Aí sim nós teremos Deus em nossas vidas.
mas você tem que crer, tem que ler, tem que ouvir, tem que obedecer o que está escrito. Nós estamos aqui mostrando escrituras no qual foram escritas e praticadas por aqueles irmãos daquela época, e qual também nós também aceitamos isso, né? Aceitamos essa preciosa escritura, aceitamos isso em nossas vidas. Por isso nós tomamos o nome dele, Senhor Jesus Cristo, e fomos batizados por ele, e nossos pecados foram lançados no mar do esquecimento. Então nós convidamos, né, nossos irmãos que ainda não é batizado, não teve essa revelação ainda, né, em pegar essas escrituras, conferir, né, ler e ouvir e ver ali que o batismo, todos foram batizados ali nas escrituras, nos Atos dos Apóstolos, foram batizados no nome do Senhor Jesus Cristo. Esse nome é poderoso. Examinar, né, irmão? Poder examinar isso com paciência. Porque Jesus disse, examinais as Escrituras porque cuidais ter nela a vida eterna. Isso, esse exame que nós temos que fazer de examinar as páginas desta Bíblia no concernente àquilo que está escrito, é muito importante para nós não iniciarmos a nossa vida cristã de uma maneira errada. Porque aquilo que começa errado também vai terminar errado. Se nós começarmos certo, tudo vai certo. Não é verdade? Se nós virmos, de fato, esse batismo bíblico na prática realizado em nome do Senhor Jesus Cristo, através dos olhos da revelação, com toda certeza, esta Bíblia será aberta para nós nas demais revelações. Aí nós vamos poder ver as insondáveis riquezas do Deus vivo. Porque isso é apenas a porta, irmão. Isso é um rudimento. Isso é uma porta que vai abrir para outras revelações. Para outras revelações. Porque a partir do momento que nós obtivemos a revelação do nome do Senhor Jesus Cristo, e imergimos na água no seu nome, com toda certeza, todo o véu vai ser tirado. Nós não vamos ter dificuldade nenhuma de compreender, de crer, de compreender e de ver, à luz da revelação, tudo aquilo que Deus tem para nós no tocante à sua palavra. Porque isso de fato vai fazer de nós verdadeiros cristãos. Isaías 52, o meu povo conhecerá o meu nome. E isso é conhecer o nome do Senhor. Quando a ordem veio de São Mateus 28, 19, a primeira coisa que ele pede e que ele menciona é nome, batizando-as em nome. E no singular. Não foi no plural, em nomes, mas sim em nome. Então, quem conheceu e creu e obteve essa revelação, invocou esse nome, ou invocará esse nome em sua vida, em suas vidas. Não terá dificuldade. Portanto, o meu povo conhecerá o meu nome. E qual é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Você sabe, amado irmão, ouvinte, que nos ouve pela primeira vez? Você sabe qual é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Aí tem um nome. Você é povo de Deus? Se você é povo de Deus, você conhecerá o seu nome. Se uma vez que Pai não é nome, Filho também não é nome, Espírito Santo também não é nome. Isso é ofícios. Títulos, que ele opera em sua igreja. Pai é Deus sobre nós. Filho é Deus conosco. Espírito Santo é o mesmo Deus em nós. Como Pai, Ele é Rei. Como Filho, Ele é sacerdote. É o sumo sacerdote. Ele intercede por nós. Como Espírito Santo, Ele é profeta. Ele abre, Ele revela as Escrituras para nós.
Então, a partir do momento que você conhece esse nome, o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você não vai ter mais nenhuma dificuldade de ser batizado, de ser batizada em nome do Senhor Jesus Cristo. Você vai chegar no seu pastor e dizer para ele: pastor, eu quero ser batizada, eu quero ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Não é isso, irmão Naftali? É isso mesmo. Bom, Ricardo, se nós formos ficar falando aqui, teríamos muitas outras referências, né, sem dúvida, para falar aos nossos irmãos, mas o nosso tempo aqui é limitado. Mas, sem dúvida alguma, leve esse nome para você na sua vida, Senhor Jesus Cristo. Irmão Naftali, lembrando aos nossos ouvintes que, se você deseja conhecer melhor acerca deste batismo bíblico, desta doutrina na qual nós cremos e pregamos, você pode, através desse telefone que aparece na tela, fazer contato conosco, que nós podemos enviar para os nossos amados ouvintes a mensagem de volta à palavra original, onde você vai poder, com cautela, com tranquilidade, examinar as Escrituras através desse livreto de volta à palavra original e ver que realmente é verdadeiro esse batismo ao qual nós estamos pregando e ensinando neste momento. Amém. Amém. E que Graças Deus continue abençoando a todos os nossos amados ouvintes desta hora. Deus abençoe. Deus abençoe a todos. A todos. وجهه عليك